A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Jandeon. Estamos aqui para mais uma lição bíblica da Escola Dominical, Revista Adultos, a lição de número 3, 19 de abril de 2020. Traz como tema eleição e predestinação. Vamos aqui para o nosso textuário, que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 5, que diz: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está aqui também a nossa verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar na sua casa. Eu irei ler, mas deixarei aqui a referência. Está em Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 12. O nosso ponto central vai destacar que a eleição é segundo a presciência de Deus. Mas o que é que vem a ser presciência? Principalmente presciência de Deus. Coloquei a resposta, onde vai nos dizer, basicamente, há duas interpretações diferentes sobre o que é a presciência de Deus. Uma delas procura manter o significado estrito da palavra presciência como pré-conhecimento, ou seja, uma das respostas significa mesmo saber as coisas antes de acontecer. A outra entende-se que, à luz do texto bíblico, o significado da presciência de Deus é mais profundo e transmite as ideias de relacionamento e escolha. A palavra presciência, ou o seu termo equivalente, aparece apenas no Novo Testamento. Aplicada a Deus, a ideia de presciência ocorre em 4 ocasiões. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 23, Romanos 8 e 29, Romanos 11, 2, 1 Pedro 1, 2 e o 20. Em todas elas, o objetivo é traduzir os termos gregos prognóstico e prognoses. Dentre as passagens citadas, as mais conhecidas e utilizadas para debater o significado da presciência de Deus são Romanos 8 e 29, onde lemos que Deus predestinou os que antes conheceu, e 1 Pedro capítulo 1 e 12, onde o apóstolo saúda os eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabe de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Pois bem, definido o termo presciência, iremos agora para os 2 vocábulos do assunto de nossa lição, que são eleição e predestinação. Antes, vamos fazer uma capitulação da nossa lição, que está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ele se divide em 4 subtópicos: a eleição divina, as condições da eleição, a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. O nosso segundo ponto vai trazer a predestinados para filhos de adoção. Este se divide em 3 subtópicos: a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. O nosso terceiro ponto diz a sublimidade do propósito divino da predestinação. Este só se divide em 2 tópicos. O primeiro subtópico, predestinação e salvação, e predestinação e o amor. Então vamos aqui para um pequeno comentário a respeito de nossa revista, de nossa lição de hoje. Algumas perguntas são pertinentes para compreendermos adequadamente o que se desdobra na Bíblia acerca do milagre da salvação
e também já entrarmos no primeiro ponto da nossa lição. Primeira pergunta: o que é eleição? Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona em Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vejamos 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso a nossa eleição é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Está bem elucidado aí o versículo. A segunda pergunta é: quais as condições da eleição bíblica? Vejamos que em João 3,16, João vai dizer que a eleição em Cristo é oferecida a todos e ela não é meritórica, ou seja, não vem das obras, não é mérito de ninguém. Efésios capítulo 2, versículo 8. Por mais que essas sejam boas, por mais que nós pratiquemos obras boas, não vem de obras, porque não é para ninguém se gloriar. O único meio pelo qual alguém pode ser eleito ou predestinado à salvação é por meio do sacrifício salvífico de Cristo. Esse assunto é bastante discutido no meio teológico, onde uns acompanham o pensamento de João Calvino, esses denominam os calvinistas, que diz que a salvação parte única e exclusivamente de Deus, ou seja, Deus, através da sua graça, é quem efetua a salvação ou condenação do homem. Isto é, uma ação monergista, é um termo da teologia. Outra parte segue em Pelágio, onde esse vai dizer que o homem é quem é o causador da sua própria salvação ou condenação. Isso é um termo que se chama antropocentrismo. E outra parte dos teólogos, que é a nossa parte da Assembleia de Deus, acompanham Jacó Armin, onde ele afirma que Deus efetua o meio por onde devemos ser salvos ou condenados, mediante nosso livre-arbítrio, ou sinergismo, o outro termo. São 3 termos bem conflitantes, mas eu acredito que deu para entender. Monergismo, pelagianismo, ou antropocentrismo e sinergismo. Então, assim, enquanto o monergismo reivindica que Deus é uma condição tanto necessária quanto suficiente para a nossa salvação, o sinergismo concorda que Deus é uma condição necessária, mas nega a suficiência e o nosso livre-arbítrio. E é a nossa vontade que Deus são o que o torna suficiente, ou seja, Deus e o homem. E diferente das duas, vem o antropocentrismo de Pelágio, que o homem é o causador tanto da sua salvação quanto da sua condenação. Esse assunto é exaustivo, mas vamos ficar por aqui. A terceira pergunta é: o que se espera da nova vida dos eleitos? Então, espera-se que haja uma dedicação à santificação, ou seja, aquele que recebeu essa nova vida, que está em Efésios 4:1, para sermos santos, separados do pecado e irrepreensíveis, sem defeito ou inculpáveis, uma santificação progressiva. Isso não quer dizer que nós não estamos isentos de pecar, mas temos que lutar, esforçar-nos para agradar aquele que nos santificou em Cristo Jesus. A quarta pergunta vem: a necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Então, apesar de sermos predestinados em Cristo, ainda incorremos no risco de perdermos essa eleição. É como se fosse um impeachment de um candidato eleito. Ele foi eleito, mas tem suas obrigações. Se não as cumprir, o resultado é perder sua eleição, ou perder
tudo aquilo que lhe foi outorgado pela sua eleição. Então, algumas passagens vão corroborar com essa descrição aqui nesta lição. Está em Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lucas 14:24. Hebreus 6:4-6. Ele diz que é impossível que aqueles que receberam já iluminação pelo Espírito da Graça outra vez voltem ou caiam nas suas próprias contradições, recebam a salvação. E Mateus 24:13, etc, etc. Então, segundo ponto, vai nos trazer uma reflexão sobre predestinação para os filhos de adoção. Mas o que é predestinação? Então, um assunto muito discutido e até debatido entre denominações. Como falei anteriormente, os presbiterianos, que seguem a linha de pensamento de João Calvino, eles acreditam que tudo já está predestinado, tanto os que serão salvos como os que serão condenados. Não importa o que aconteça, quem for ser salvo, Deus criará uma oportunidade de arrependimento para que essa pessoa, e da mesma forma para que será condenada. Para quem será condenada. Ou seja, não importa a situação, Deus vai criar. Se for para você ser salvo, esse é o pensamento deles. Se for para você ser salvo, você será salvo. Deus criará uma oportunidade, até mesmo no leito de morte. Nos últimos suspiros de vida, você terá um mensageiro de Deus para orar por você. Então, eles dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós, assembleanos, seguimos outra linha, a forma de pensar de Jacó Arminio. Ou seja, apesar de Deus saber quem irá ou não ser salvo, ele não interfere no livre-arbítrio ou o poder de escolha do homem. A predestinação aqui é de uma forma condicional, não é absoluta, como os calvinistas creem, que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos, nós assembleanos e muitas outras denominações, que aqueles que estão em Cristo e permanecem nele, então ele disse, se vós permanecerdes em mim, então até o fim, ou da sua volta, da volta de Cristo, ou de suas próprias mortes, da morte de quem acredita em Cristo, mantendo-se de forma santa, lutando para alcançar a vida eterna, mas podendo deixar de estar predestinado se desistir da luta, ou seja, não é uma predestinação absoluta. O segundo ponto vai nos dizer os filhos por adoção, e também vamos logo para o terceiro ponto. Vamos fazer um resumo, mas acredito que será de bom proveito para todos nós. Se houver alguma dúvida, os irmãos coloquem aí no grupo e vamos debater esse assunto melhor. Então, filhos por adoção e o terceiro ponto, os privilégios da adoção. Todos sabemos que a adoção é um processo de receber alguém de outra família como filho, parte integral de sua própria família, ou seja, com todos os direitos que os demais membros da família tiverem. Paulo usa uma analogia da adoção da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Aqui também nós sabemos que é assim. Se alguém adota uma criança, ela vai receber todos os privilégios dos demais membros da família. Então, assim fez Deus em todos aqueles que em Cristo foram feitos filhos de Deus. Os predestinou às bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Nós passamos a ser co-herdeiro com Cristo de tudo que Cristo, o único Filho de Deus, tem direito. Nós nele teremos também. Louvado seja Deus. Tem aqui alguns versículos que vai dizer em Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Efésios 3:6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, eu disse que era o terceiro e o segundo, mas vamos ver aqui o terceiro ponto, que são divididos apenas em dois. Vamos novamente nos ater aqui, porque não deu para explanar. Vamos continuar aqui o terceiro ponto, que diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, a predestinação e salvação é o primeiro subtópico. A predestinação não está implícita diretamente à salvação de alguns e condenação de outros. Pelo contrário, está implícita na salvação de todos os que creem no sacrifício de Jesus. A Bíblia fala em Atos 17:30 que Deus quer que todos os homens se arrependam. E em 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nosso segundo subtópico do terceiro ponto nos diz predestinação e o amor. Então, a salvação não foi algo criado de repentino pensamento de Deus. Pelo contrário, foi por amor. Não foi pego de surpresa. Deus jamais seria ou será pego de surpresa. Ele diz aqui em Efésios 4 que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia pressentido, Deus já conhece tudo. A queda e proveu por amor. Não foi por outro sentimento, não foi por acaso, foi por amor, como fala em João 3,16. Não tínhamos condições de agradar a Deus com obras mortas e inimigos da cruz de Cristo. Somos predestinados em Cristo, único e exclusivamente pelo amor de Deus. Aleluia. Então, a nossa conclusão: Cristo morreu por todos, embora nem todos o queiram. Deus não predestinou ninguém para o inferno, pelo contrário, em Cristo fomos predestinados e eleitos, se retivermos firmes tudo o que temos ouvido e aprendido dele até o fim. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.